Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Um dos grandes erros que nós cristãos temos cometido é não zelarmos devidamente pela integridade das Escrituras Sagradas. Não termos tido a ousadia de exigirmos que todas as coisas sejam feitas de acordo com as Escrituras Sagradas. E muita gente nesse mundo que não é cristão, mas ousa usar certos fragmentos das Escrituras, ousam escarnecer uma parte das Escrituras Sagradas e aproveitar outra parte, como se algum homem na face da terra tivesse honra ou autoridade ou discernimento espiritual para fazer tamanha tolice. Certa vez já há muitos anos atrás, disse: não, do Antigo Testamento podemos aproveitar talvez o Decálogo, e quanto à parte restante das Escrituras, poderíamos desprezar uns 90% das Escrituras. Deus me perdoe. Deus me perdoe. As Escrituras Sagradas, elas são amadas por aqueles que têm um compromisso com Jesus. O homem e a mulher cristão, eles amam as Escrituras Sagradas. E é preciso utilizá-las como auxiliar, não, como princípio. Nós precisamos viver as Escrituras, compreendê-las. Não adianta ler a Bíblia 30 vezes, versículo por versículo. É preciso compreender o que está escrito. Eu já li muito da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, de modo regular. Eu confesso que nunca fiz. Mas eu leio por dia diversos capítulos de diversos livros, dezenas e dezenas de capítulos todos os dias. As Escrituras Sagradas são a base da fé cristã. Quem não ama as Escrituras e não tem por elas um zelo, precisa reformular o seu conceito de homem cristão. Os que, presumindo ser cristãos, escarnecem das Escrituras e são capazes de dizer: umas partes eu aceito e outras não, me perdoem, sigam qualquer seita ou doutrina, mas nunca digam publicamente que são homens cristãos, ou que pertençam a um cristianismo racional ou superior. O descrédito, o desdém, as Escrituras fala muito mal contra o homem. Mas a liberdade do espírito, a liberdade de expressão religiosa, não ao ponto do absurdo e do ridículo. As Escrituras Sagradas é para pegar ou largar. Sim, é melhor que largue toda a Escritura. Se não for para vivê-la e lutar por ela e utilizá-la para a glorificação do nome do Filho de Deus, é melhor largar. É melhor que largue, porque muitos homens pegam os pontos A, B e C, que eles ardilosamente e soberbamente dizem que servem. Mas os pontos 2, 3 e 4 não lhes convém. Isso é ardil, misturado com loucura e mau discernimento. Jesus tinha alguma opinião sobre as Escrituras? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, perscrutai, quer dizer, examinai com todo cuidado, porque buscai nelas, nas Escrituras, a vida eterna, pois bem são elas
as Escrituras que testificam de mim. E Jesus estava falando dos salmos, dos profetas, de todo o Antigo Testamento. De todo o Antigo Testamento, que tem gente que ousa dizer que é coisa do passado. Mas Jesus diz que ele está presente nas Escrituras. Temos outras passagens também em que Jesus dá total e absoluta credibilidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus falando àqueles homens saduceus. Então, quem é que sabe o valor das Escrituras? Algum erudito ou o Filho de Deus? O Filho de Deus. Ah, mas tem pontos no Antigo Testamento que são confusos, contraditórios. Eles vão continuar assim porque o Filho de Deus disse que nós erramos porque não consideramos as Escrituras Sagradas. Temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, duas passagens importantes. Lucas 24, versículo 25. Jesus falando àqueles homens no caminho de Emaús. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Vocês são demorados, são lentos, são até tolos, não entendendo tudo que os profetas disseram. Aí tem então, e Jesus então está dando o valor aos profetas, a todos eles. E tem gente que hoje chama, os profetas eram homens rudes, eram maltrapilhos, mal assessorados. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Não foi de homens cristãos. Maltrapilhos, mal assessorados. Maltrapilhos e mal assessorados por quem? Por Deus, pelo Espírito de Deus? Então, é bom a gente confiar mais nas Escrituras Sagradas. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 24, agora no 44, versículo 44, Jesus explica as Escrituras. Diz o versículo 44 de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí tem sabichão que diz que o Antigo Testamento é antigo, está vencido, e os homens da época não compreendiam bem como nós compreendemos hoje no século 21 as coisas de Deus. Parece que há uma discordância entre os eruditos dessa época e nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê quantos absurdos são ditos contra as Escrituras. As Escrituras que nós estamos mostrando aqui, que Jesus Cristo está defendendo, está honrando, está dizendo para dar em crédito aos profetas, aos salmos, à lei de Moisés, porque tudo isso nos traz um discernimento, uma visão espiritual dessa chamada matriz judaico-cristã. Então, quem disser que o Antigo Testamento já era ou está vencido, meu amigo, se você sabe, ensina ele. Se ele insistir, você sai de perto e continua com a devida orientação dada pelas Escrituras. Jesus está prestigiando as Escrituras.
as mesmas Escrituras que muito homem dito erudito, dito praticante de uma doutrina superior, diz que não deva ser mais levada em crédito. Vamos ver uma outra passagemzinha aqui. Do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para as boas obras. Então, temos aqui essa passagem em que o apóstolo Paulo dá total e absoluta credibilidade às Escrituras, dizendo que elas são necessárias para o aprimoramento do homem, etc. Vamos ver mais uma aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, essa também conhecida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não morreu, nem sequer envelheceu. Ela continua viva. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Assim, nós vimos que Jesus, o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus, dão a credibilidade possível às Escrituras Sagradas. E existem homens que dizem que aprenderam que a palavra de Deus tem que ser vista com parcimônia, com muito cuidado, porque tem muitos erros. Vamos ver mais uma passagenzinha só, aqui no Evangelho de João, o próprio Jesus falando na sua oração sacerdotal. João 17, versículo 17. Jesus diz na sua oração a Deus Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus disse isso, o que estava escrito, dito e o que seria escrito também estava recebendo total e absoluta credibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, você pode mensurar, você pode medir o respeito que um homem tem pelas coisas espirituais, pela credibilidade que ele dá às Escrituras Sagradas. Quem não honra as Escrituras Sagradas está correndo um risco muito grande. Em todos os tempos e até nos dias de hoje é necessário que o homem zele pela palavra de Deus. Mas mais um exemplo, vai ser o último exemplo. No livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, também referente à palavra: a lei e ao testemunho, ou seja, a condenação e a lapidação, ou seja, ao cumprimento da lei que condena e ao testemunho que levava muitas vezes à morte. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, jamais conhecerão o amanhecer,
O profeta Isaías estava falando de diversas recomendações que, se não fossem cumpridas, trariam severa condenação. Uma delas está no versículo acima, 19: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultaria o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Você vê porque que tem muita gente que gosta de menosprezar as Escrituras Sagradas. Porque elas dão uma visão ampla, um entendimento no Antigo Testamento, Novo Testamento, na vontade de Jesus e dos apóstolos, que as Escrituras Sagradas têm que ser respeitadas e amadas. Nós não somos bibliólatras. Você tem que ver a Bíblia numa bibliofilia. Você tem que ser amigo das Escrituras, sabendo que cada livro fala de uma coisa diferente, de uma época diferente. Existem sim, em certos livros, algumas contradições, porque foram compilações, foram crônicas, escritas por diversos homens em diversas épocas, com fontes de informação. Mas a doutrina de Deus, a doutrina da salvação, não tem erro nenhum. O que as pessoas querem mostrar aos desinformados é que quando você encontra algum erro, que pode acontecer sim, erro de digamos, crônica, de uma informação, quando existe qualquer errinho na Bíblia, tudo pode estar errado. Como o diabo sonha com isso? Como há pessoas, homens e mulheres de má fé, desejando que as Escrituras sejam desacreditadas. Nós, homens e mulheres cristãos, temos que amar, defender e viver as Escrituras Sagradas. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não dê crédito às pessoas que escarnecem das Escrituras Sagradas, alegando erudição, alegando sabedoria, alegando modernidade, racionalidade, lógica. Tudo isso são formas alienadas deles agredirem as Escrituras Sagradas. Nós demos prova aqui de que elas devem ser respeitadas e amadas. E demos várias provas aqui que essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Amemos a palavra de Deus na sua integridade. E com sabedoria nós tiremos daqui todo o ensinamento necessário para uma vida em abundância perante Deus, para que nós vivamos a obra salvadora de Jesus, tenhamos uma vida plena e tenhamos uma vida eterna. Que Deus abençoe você. Eu creio que dessa vez você não vai mais acreditar no escarnecedor da Bíblia, no escarnecedor das Escrituras. São homens e mulheres que não merecem a menor credibilidade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.